Caros irmãos e irmãs em Cristo, quem vos fala é Dom Pedro Cunha, bispo diocesano da Campanha. Hoje é domingo, dia 1º de agosto, estamos celebrando o 18º domingo do tempo comum, cujo evangelho é de João 6, 24 a 35. Vamos tomar alguns fragmentos desse santo evangelho. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram, no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade vos digo, estás me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes o pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Então, caros irmãos, vamos observar hoje nesse Santo Evangelho que, na verdade, Jesus mesmo ele quer explicitar a sua identidade diante da multidão que o procura. Por isso ele vai fazer essa autoproclamação: eu sou o pão da vida, né? Quem vem a mim não terá mais fome. Então, no centro dessa cena, nós observamos que é o próprio Cristo que, através dessa expressão, demonstra a sua dedicação, a sua doação à humanidade inteira. Cristo, assim, se apresenta como essa meta última, né, para poder, então, saciar essa ânsia que o homem tem do próprio Deus. Ou seja, Cristo, ele quer oferecer ao homem o pão da vida e também esta água que mata a sede definitivamente. Então, o coração da liturgia de hoje nos propõe uma forte e decisiva experiência com Cristo, né? Com a sua pessoa e, ao mesmo tempo, com a sua palavra, essa palavra reveladora de Jesus mesmo, né? Santo Inácio de Antioquia, ele escrevendo a sua carta aos cristãos de Roma, ele diz assim: desejo o pão de Deus, que é a carne de Jesus Cristo, e, ao mesmo tempo, desejo a bebida, que é o seu sangue, que é o amor incorruptível. Então, assim, nós temos uma revelação, né, a partir desse padre, de quem é verdadeiramente Jesus. E isso leva, portanto, essa revelação a um ato de fé que Jesus quer da multidão, como sendo um ato total, uma adesão total a essa revelação do Pai na pessoa do Filho. Uma fé que significa uma consagração a Deus, acolhendo, portanto, essa plenitude da revelação do seu amor, que é o seu próprio Filho que se doa por cada um de nós. Então, assim, é que Jesus Cristo, nessa revelação, quer mostrar que a religião e a própria fé é muito mais do que aquilo que os judeus, como diz São Paulo na primeira carta aos Coríntios, procuram. Os judeus que procuram sinais, os judeus que procuram milagres, né? E Jesus, então, tem essa atitude diante da multidão, que quer dar o pão físico, o pão material, mas ele quer também dar esse pão que sacia para a vida eterna. E por isso, resgatando essa imagem de Jesus, que multiplica o pão e mata a fome da multidão, nós somos chamados hoje a perguntar: quem é Jesus? O que ele representa para nós? Nós queremos mostrar que ele é o pão vivo e verdadeiro descido do céu, capaz, então, de doar-se por cada um de nós e nos dar uma vida e dar a vida plena. Então, nós temos aí, nessa definição de Jesus hoje, a demonstração de que ele tem uma origem celeste, ele desce do céu e tem também uma dimensão que vai ofertar a salvação para todos nós. Essa resposta clara que Jesus vai dar à multidão que o procura. E ele então retoma essa expressão muito peculiar do Antigo Testamento com o eu sou. Isso é muito próprio do Evangelho de João, né? Esse eu sou reclama ou faz memória de uma fé, ou seja, o povo de Israel também, quando queria saber quem era Deus no deserto,
Moisés fala, o Deus eu sou mandou-me a voz. Então, pedindo, portanto, que o seu povo tivesse fé na revelação de Deus dita através de Moisés. A fé, então, ela é uma adesão a Deus, como eu vos falei, né? Muito mais do que uma adesão a uma palavra destituída de sentido, é uma adesão a uma pessoa, muito mais também do que a adesão a uma doutrina. Ou seja, uma pessoa que tem essa capacidade de nos salvar. Jesus é um dom para cada um de nós. Jesus, portanto, oferece essa salvação. Ele quer resgatar o homem a partir do dom que é ele mesmo, oferecido por cada um de nós. E todos nós sabemos, né, que João destaca muito bem isso, que nós precisamos desse pão, nós precisamos dessa palavra que é Jesus, nós precisamos dessa carne em doação que é Jesus. E aí nós temos já uma alusão ao augusto sacramento da Eucaristia, que todos nós necessitamos, né? Precisamos desse dom de Deus, que é, sem dúvida alguma, Jesus Cristo se doando por cada um de nós. Nós temos necessidade de acolhermos e comermos esse pão, que é Deus mesmo que vem nos saciar. Um traço muito interessante no pensamento dos judeus é que eles estão ainda ligados a essas obras externas, né? Então, por isso, Deus vai exigir de cada um de nós muito mais do que esses sinais externos da religião. Jesus, ao invés, ele fala de um sinal, né? De um sinal que realmente é muito mais do que aquele maná que os pais comeram no deserto e morreram. Jesus, portanto, nos dá esse pão que permanece para a vida eterna, esse pão que é um pão abundante, e somente Ele, como Filho de Deus, pode nos dar. Então, hoje, nós estamos inaugurando também, iniciando, assim por dizer, esse mês temático na Igreja do Brasil, que é o mês vocacional. E já começamos esse mês vocacional com esse desafio que Jesus coloca diante de cada um de nós, né? Ou seja, que nós precisamos entender que o pão não é tudo, o pão material, o pão físico, mas nós temos que dar um assentimento aos ensinamentos de Jesus, ou seja, a sua própria vida, uma vida que traz salvação a cada um de nós. Então nós somos chamados também a entrar nesse deserto com Ele, para ali experimentarmos o pão da vida, mas enxergarmos Jesus muito mais do que uma fonte de um bem material ou de um alimento material, mas Ele nos dá esse pão espiritual que vai trazer a plenitude para cada um de nós. Por isso, então, peçamos ao bom Deus que nesse mês vocacional cada um possa viver a sua vocação com dignidade e aprendendo, então, o que significa escutar Jesus. E somente assim é que nós viveremos sinceramente, de maneira verdadeira, a nossa vocação, levando aos outros a palavra de salvação, como Jesus levou a multidão. Que possamos aproveitar bem esse mês vocacional, também confirmando essa vocação para a qual Deus nos chamou na igreja e na sociedade. Que Jesus possa ser esse pão da nossa vida e que possamos levar esse pão da palavra, com o pilar da palavra, a todos aqueles que necessitam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Por intercessão da Virgem do Carmo e dos nossos beatos Padre Victor e Inha Chica, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Tenham todos um abençoado dia do Senhor.